Sempre rogando a Deus nosso Pai e a Jesus o amparo, vamos dar continuidade à leitura e reflexão sobre o Livro dos Espíritos por Allan Kardec. Nós estamos no livro 2º, capítulo 8, Emancipação da Alma, item 5, o sonambulismo. Nós vimos que há o sonambulismo natural e o sonambulismo magnético ou provocado. Estamos na pergunta de Kardec 431. Qual é a fonte das ideias inatas do sonâmbulo? E como pode ele falar com exatidão de coisas que ignora no estado de vigília e que estão mesmo acima de sua capacidade intelectual? Acontece que o sonâmbulo possui mais conhecimentos do que os que lhe reconheceis, somente que eles estão adormecidos, porque o seu invólucro é bastante imperfeito para que ele possa recordá-los. Mas, em última análise, o que é ele? Como nós, um espírito, que está encarnado para cumprir a sua missão. E o estado em que ele entra o desperta dessa letargia. Nós já te dissemos repetidamente que revivemos muitas vezes, e essa mudança é que lhe faz perder materialmente o que conseguiu aprender na existência precedente. Entrando no estado a que chamas crise, ele se lembra, mas sempre de maneira incompleta. Ele sabe, mas não poderia dizer de onde lhe vem o conhecimento, nem como o possui. Passada a crise, toda a lembrança se apaga e ele volta à obscuridade. Nota de Allan Kardec. A experiência mostra que os sonâmbulos recebem também comunicações de outros espíritos que lhes transmitem o que eles devem dizer e suprem a sua insuficiência. Isto se vê, sobretudo, nas prescrições médicas. O espírito do sonâmbulo vê o mal, o outro lhe indica o remédio. Esta duplação é algumas vezes patente e se revela outras vezes pelas suas expressões bastante frequentes. Dizem-me que diga, ou proíbem-me dizer tal coisa. Nesse último caso, é sempre perigoso insistir em obter a revelação recusada, porque então se dá lugar aos espíritos levianos que falam de tudo sem escrúpulos e sem se interessarem pela verdade. Vejam que interessante então, Kardec questiona, pergunta qual que é a fonte das ideias inatas que o sonâmbulo traz, dos conhecimentos que ele traz, sendo que em vigília ele não tem aparentemente esse conhecimento. E a espiritualidade é clara, ele está desprendido, emancipou-se parcialmente do corpo, então ele adquire uma percepção maior das coisas, recorda algumas situações, como recorda as coisas do passado, recorda também as capacidades que ele, os ensinamentos, os conteúdos que ele adquiriu nas suas experiências precedentes, né? E é interessante porque a espiritualidade fala assim: nós já te dissemos repetidamente que revivemos muitas vezes, e essa mudança é que lhe faz perder materialmente o que conseguiu aprender na existência precedente. Perder materialmente, porque quando a gente encarna, nós esquecemos o que é que nós aprendemos nas outras encarnações. Temos que começar de novo a aprender a falar e tudo isso, e não temos a lembrança dos conteúdos intelectuais que podemos ter. Então é bem interessante isso. E a nota de Allan Kardec revela as situações da mediunidade sonambúlica em que traz prescrições médicas, por exemplo, né? Então, o sonâmbulo, o espírito que está emancipado do médium sonâmbulo,
identifica a doença, mas há um outro espírito ali, sabedor da medicação, e dita para o sonâmbulo a receita que ele, enquanto médium, passa para o papel. Então é bem interessante, essas situações são bem interessantes. 432. Como explicar a visão à distância em alguns sonâmbulos? A alma não se transporta durante o sono? O mesmo se verifica no sonambulismo. Então, mais uma vez, o espírito do sonâmbulo, da pessoa encarnada que está na crise do sonambulismo, ele se desprende parcialmente e não há barreiras, né? Não há barreiras materiais para o espírito, que consegue então visualizar situações à distância. 433. O desenvolvimento maior ou menor da clarividência sonambúlica depende da organização física ou da natureza do espírito encarnado? De uma e de outra. Há disposições físicas que permitem ao espírito libertar-se mais ou menos facilmente da matéria. Isso é bem interessante, porque nós já aprendemos que todos nós, por exemplo, todos nós encarnados temos mediunidade. Alguns mais ostensivas, outros nem tanto. Esta preparação para o que devemos ter de sensibilidade mediúnica ocorre ainda antes da encarnação. Por quê? Porque o perispírito, como é a mediunidade orgânica, o perispírito vai estar marcando ali, registrando para passar para o corpo, na hora que acoplar célula a célula, qual será a sensibilidade, a capacidade, a sensibilidade que a pessoa terá no campo da mediunidade. Pergunta 434. As faculdades de que o sonâmbulo desfruta são as mesmas do espírito após a morte? Até certo ponto, pois é necessário ter em conta a influência da matéria a que ele ainda se encontra ligado. Então a gente sabe que assim como o espírito atua e pode ter repercussões no corpo, o corpo pode repercutir também no espírito. Então, a resposta é até certo ponto, pois é necessário ter em conta a influência da matéria a que ele ainda se encontra ligado. 435. O sonâmbulo pode ver os outros espíritos? A maioria os vê muito bem. Isso depende do grau e da natureza, da lucidez de cada um. Mas às vezes ele não compreende de início e os toma por seres corporais. Isso acontece, sobretudo, com os que não têm nenhum conhecimento do espiritismo. Eles ainda não compreendem a natureza dos espíritos. O fato os espanta e é por isso que julgam estar vendo pessoas vivas. Nota de Allan Kardec. O mesmo efeito se produz no momento da morte, entre os que ainda se julgam vivos. Nada ao seu redor lhes parece modificado. Os espíritos lhes aparecem como tendo corpos semelhantes aos nossos, e eles tomam a aparência de seus próprios corpos como corpos reais. Pergunta 436. O sonâmbulo que vê à distância, vê do lugar em que está o seu corpo ou daquele em que está a sua alma? Por que esta pergunta? Pois se é a alma que vê e não o corpo? Com esta resposta, Kardec consolida a informação de que é a alma que se transporta e vê. 437. Sendo a alma que se transporta, como pode o sonâmbulo experimentar no corpo as sensações de calor ou de frio do lugar em que se encontra a sua alma, às vezes bem longe do corpo? A alma não deixou inteiramente o corpo, permanece sempre ligada a ele pelo laço que os une, e é esse laço o condutor
de sensações. Quando duas pessoas se correspondem entre uma cidade e outra por meio da eletricidade, é este o laço entre os seus pensamentos. É graças a isso que elas se comunicam, como se estivessem uma ao lado da outra. 438. O uso que um sonâmbulo faz da sua faculdade influi no estado do seu espírito após a morte? Muito, como o uso bom ou mau de todas as faculdades que Deus concedeu ao homem. Se queremos, então, ter uma boa morte ou uma boa, vamos dizer, situação pós-morte, usemos bem todas as nossas faculdades, não só nas questões mediúnicas, mas a faculdade de pensar, falar, fazer, tudo isso vai trazer para nós, né? Esta plantação vai trazer para nós a colheita no pós-morte. Entramos agora no item 6, êxtase. Pergunta 439 de Allan Kardec. Qual a diferença entre o êxtase e o sonambulismo? O êxtase é um sonambulismo mais apurado. A alma do estático é mais independente. O êxtase é o mais alto grau de emancipação da alma, um estado superior de desprendimento, do qual o sonambúlico é um dos primeiros graus. No entanto, nem sempre atesta a superioridade do espírito, embora seja um indício de uma certa elevação espiritual. As imperfeições do espírito podem alterar essa faculdade, uma vez que suas palavras, no estado de êxtase, podem refletir seus próprios pensamentos, sentimentos, bem como características e dogmas da fé ou da doutrina que professa. Não se deve esperar nenhuma espécie de infalibilidade moral, nem intelectual, nos sonâmbulos e estáticos, que podem ser influenciados pela imaginação e nem sempre estão livres da obsessão. 440. O espírito do estático penetra realmente nos mundos superiores? Sim, ele os vê e compreende a felicidade dos que os habitam. É por isso que desejaria permanecer neles. Mas há mundos inacessíveis aos espíritos que não estão bastante depurados. 441. Quando o estático exprime o desejo de deixar a Terra, fala sinceramente e não o retém um instinto de conservação? Isso depende do grau de depuração do espírito. Se ele vê a sua posição futura melhor que a vida presente, faz esforços para romper os laços que o prendem à terra. Veja o risco, porque acabamos de verificar que não é porque alguém tem a mediunidade, né, de emancipação, qual o êxtase, que via de regra são espíritos superiores. 442. Se abandonarmos o estático a si mesmo, sua alma poderá abandonar definitivamente o corpo? Sim, ele pode morrer, e por isso é necessário chamá-lo por meio de tudo o que pode prendê-lo a este mundo e, sobretudo, fazendo-lhe entrever que, se quebrasse a cadeia que o retém aqui, seria esse o verdadeiro meio de não ficar lá, onde vê que seria feliz. Vejam a importância de esclarecer esta alma de que o que ela vê, a beleza, a vontade que ela tem de ir, por exemplo, para um mundo superior, ela deve aguardar o tempo certo, não se desequilibrando a ponto de querer apressar uma coisa que vai distanciá-la do objetivo, né? Por isso, no começo da resposta aqui, é necessário chamá-lo por meio de tudo que pode prendê-lo a este mundo
e, sobretudo, fazendo-lhe entrever que, se quebrasse a cadeia que o retém aqui, seria esse o verdadeiro meio de não ficar lá onde vê que seria feliz. 443. Há coisas que o estático pretende ver e que não são, evidentemente, o produto de uma imaginação excitada pelas crenças e preconceitos terrenos. Tudo o que ele vê não é então real? O que ele vê é real para ele, mas, como seu espírito está sempre sob a influência das ideias terrenas, ele pode ver à sua maneira, ou melhor dito, exprimir uma linguagem de acordo com os seus preconceitos e com as ideias em que foi criado, ou com as vossas, a fim de melhor se fazer compreender. É sobretudo nesse sentido que ele pode errar. 444. Qual o grau de confiança que se pode depositar nas revelações dos estáticos? O estático pode enganar-se muito frequentemente, sobretudo quando ele quer penetrar aquilo que deve permanecer um mistério para o homem, porque então se abandona às suas próprias ideias ou se torna joguete de espíritos enganadores que se aproveitam do seu entusiasmo para o fascinar. 445. Quais as consequências que se pode tirar dos fenômenos do sonambulismo e do êxtase? Não seria uma espécie de iniciação à vida futura? Ou melhor dito, é a vida passada e a vida futura que o homem entrevê, que ele estude esses fenômenos e neles encontrará a solução de mais um mistério que a sua razão procura inutilmente penetrar. 446. Os fenômenos do sonambulismo e do êxtase poderiam acomodar-se ao materialismo? Aquele que os estuda de boa fé e sem prevenções não pode ser materialista nem ateu. André Luiz, no livro Nosso Lar, capítulo 33, refere-se a dois espíritos deestáticos encarnados em visita a nosso lar. Abre aspas. Pareciam dois homens de substância indefinível, semi-luminosos. Dos pés e dos braços pendiam filamentos estranhos, e da cabeça como que escapava um longo fio de singulares proporções. Fecha aspas. Logo adiante, o mesmo autor espiritual transcreve as explicações do espírito Narcisa. Abre aspas. Trata-se de poderosos espíritos que vivem na carne em missão redentora e podem, como nobres iniciados da eterna sabedoria, abandonar o veículo corpóreo, transitando livremente em nossos planos. Os filamentos e fios que observou são singularidades que os diferenciam de nós outros. E em obras póstumas de Allan Kardec, nos itens 29 e 30, nos diz, abre aspas, no êxtase, penetra a alma num mundo desconhecido, no mundo dos espíritos etéreos com os quais entra em comunicação, sem, todavia, poder ultrapassar certos limites que ela não poderia transpor sem quebrar totalmente os laços que a prendem no corpo. Cercam-na um brilho resplandecente e desusado fulgor, elevam-na harmonias que na terra se desconhecem, invade-a indefinível bem-estar. Dado-lhe é gozar antecipadamente da beatitude celeste, e bem se pode dizer que põe um pé no limiar da eternidade. No êxtase, é quase completo o aniquilamento do corpo. Já não resta, por assim dizer, senão a vida orgânica, e percebe-se que a alma lhe está presa apenas por um fio, que mais um pequeno esforço faria partir-se.
Como em nenhum dos outros graus de emancipação da alma, o êxtase não é isento de erros, pelo que as revelações dos estáticos longe estão de exprimir sempre a verdade absoluta. A razão disso reside na imperfeição do espírito humano. Somente quando ele há chegado ao cume da escala, pode julgar das coisas lucidamente. Antes, não lhe é dado ver tudo, nem tudo compreender. Há, por vezes, nos estáticos, mais exaltação que verdadeira lucidez, ou melhor, a exaltação lhes prejudica a lucidez, razão porque suas revelações são, com frequência, uma mistura de verdades e erros, de coisas sublimes e outras ridículas. Então vejam que coisa incrível! O êxtase é o mais alto grau de emancipação da alma. É um estado, então, superior de desprendimento, do qual o estado sonambúlico, que nós já vimos, é um dos primeiros graus. Então, olha a capacidade de emancipação, a distância que alguém pode alcançar quando dá permissão de Deus, que deve lá designar isso para um para o outro conforme os seus desígnios e os seus objetivos maiores. Muito interessante esse capítulo, o quanto verificamos que estamos distantes de saber tudo sobre nós, o quanto ainda estamos materializados, o quanto ainda nós não conseguimos nos emancipar, muitas vezes até no sono natural, devido ao nosso acorrentamento aos valores e questões materiais, não conseguimos nem sair do quarto, nos desprendemos parcialmente do corpo e por ali ficamos na casa ali, por não conseguir acessar as esferas superiores ali. Então, que possamos refletir um pouco sobre isso, buscar até mais informações, buscar os grupos de estudo, mas acima de tudo, buscar esta evangelização íntima, afinar o nosso coração com o do Cristo, para que possamos ascender, evoluindo nas questões principalmente morais e intelectuais, para a compreensão de toda essa maravilhosa existência. Um abraço e até o próximo encontro.